vai falar sobre o futuro das nações, né? Os países dentro de um país, né? Como a gente pode ver que ao longo do tempo teve muita disputa, inclusive se a gente vê por motivo de colonização e até porque houveram atrás no passado da Europa, né? Luta por territórios, né? Porque certas regiões se consideram etnicamente diferentes, culturalmente diferentes que outras, né? Eu não gosto da autonomia ou do poder de um Estado maior, né? Ou de uma organização continental, né? Que seja em cima daquela região. A gente conhece diversos exemplos aí, né? Desde separatismo na Irlanda, né? Escócia querendo se separar da Grã-Bretanha, País de Gales, Catalunha, País Basco. Aí tem a gente depois vai listar aqui, né? Dentro da Espanha tem outras, né? Que se considera a região da Andaluzia, das Astúrias, né? E assim por diante. A gente falou da Europa ali, mas tem dentro do nosso país, por exemplo, né? Que depois virou a República Cisplatina, o Uruguai era nosso. Tinha partes ali que teve revoltas dentro do Brasil que eram de culturas diferentes, né? Que tentaram se insurgir para se separar do Brasil também. Dentro dos Estados Unidos teve também esse tipo de separatismo em algumas instâncias, até virar os Estados Unidos da América, né? E a gente vê também em instâncias piores, né? Culturalmente as tribos eram divididas de forma diferente na África e as nações europeias chegaram enfiando o pé na porta e colocando divisa, né? Que não tinha a ver, não respeitava a diferença étnica, diferença geográfica, de recurso natural que tem ali, né? Nem o idioma, né? O artigo que a gente está colocando aqui embaixo tem um movimento surgindo que eles chamam de tinyism, né? Ou apequenamento das nações, ou pequenas nações surgindo dentro de nações grandes, né? Justamente porque as barreiras nacionais, o que a gente tinha como nacionalismos antigos, né? O conceito de nacionalismo antigo está ficando retrógrado, né? E está ficando contraditório de acordo com o artigo, né? E que muito dessas divisões étnicas seria muito mais inteligente para a gestão democrática, né? Para a gestão dos países, né? Seria muito mais fácil, e eles usam como exemplo para esse conceito, para esse movimento que está tendo para essas regiões ficarem autônomas ou para redivisão de certas regiões dentro dos países, porque países menores, a gente considerar também que são países pequenos, né, os países nórdicos, Uruguai, Luxemburgo e outros países que são Suíça, né, que eles têm uma gestão muito mais eficiente e as pessoas, em teoria, né, com índices mais, que aí são subjetivos, né, os dados que são fornecidos, mas são países mais felizes, economicamente mais estáveis, socialmente mais estáveis, o povo tem mais voz dentro desses países, né, porque, como diria, aí eu vou até cunhar, né, uma vez eu estava aí andando no Uruguai, um taxista me falou, a gente não pode comparar a gente com o Brasil, por exemplo, porque aqui se um cara faz uma besteira, se ele rouba de alguém, faz alguma outra coisa, a gente sabe qual é a família dele, onde é que mora, ele e a família dele. Se esse cara vazar, ele vai acabar com a imagem da família dele, vai queimar inteira e a família dele vai sofrer o que esse cara fez dentro do país, levando dinheiro para fora da divisa ou fazendo alguma outra coisa. Então é muito mais fácil a gente cobrar dos nossos políticos caso aconteça alguma coisa, porque a população é pequena, não é grande, o território não é grande. Então a gente tem como administrar melhor até as questões de corrupção. E aí aquilo me marcou na época, né? E de fato você vai querer cobrar um cara que está em Brasília, fizeram propositalmente uma capital lá na fruta que partiu, né? Lá longe. E o povo esquece, assim, se você hoje quiser sair da sua capital, para você ir em Brasília, você tem que gastar dinheiro com ônibus, ou com carro, ou com gasolina, o que for, você tem que ir até lá, você tem que conseguir passar pela barreira de guardas que os caras pagam, tem salário muito grande, você não conhece a família do cara, você não tem como cobrar, não tem como fazer nada no sistema democrático. Você está longe demais do cara, né? Geograficamente longe, né? Tinha que ter alguém com colhões aí para trazer de volta, né? Botar no coração de São Paulo, né? A capital federal, né? Diariamente ia Aí ter gente deixa. batendo na porta. Diariamente ia rolar gente batendo lá. Diariamente. Deixa Gaviões ir lá cobrar. Eu quero ver como é que vai ser. Se não for por amor, O vai ser país, pela dor. o país vai andar bonitinho, rapaz. Que eu penso que é o quê? Quando você vai para algum lugar muito grande, você vê o desenho, né? Por exemplo, quando eu perambulava lá no meu intercâmbio, né? Você chegava em lugares que você entra no comércio e a pessoa te cumprimenta no idioma nativo, né? E não tá nem aí, né? Então eu ia muito em bairro latino, né? Bairro hispânico, bairro brasileiro. E você vê bem diferenciado, né? Tem Little Italy, né? Tem Chinatown em quantas metrópoles do mundo, né? Então isso aí vai ganhando escala, né? Realmente vai virando um país dentro de outro país. E pode ser que em algum momento as pessoas comecem a pleitear, né, por independência, né? Falar assim, ó, nós somos um povo aqui, né? Vamos supor, somos, sei lá, chineses dentro de Nova York. Ó, a gente quer a independência desse território aqui, ó. Um dos lapsos, né, que tem dessa teoria deles, né? Existe assim, o coração está no lugar certo, né? A gente vê ali a teoria, se vocês quiserem ler no artigo, está aqui embaixo. Eles falam assim de problemas que teve ao longo da história, né? A gente falou da Espanha, né? Tem outros aqui, a gente vai listar para colocar aqui, né? Que é interessante saber. Na Espanha tem
que foi reivindicado no passado, divide por regiões: Andaluzia, Aragão, Astúrias, os Bascos, Castilha, Catalunha, Galícia, León, Navarro, Valência e o Vale do Arã. Canadá anglófono, né, que fala inglês, acabou de comemorar 150 anos, né, de aniversário, alguns anos atrás, enquanto a parte que era dominada por franceses tem 400 anos de idade. Então você tem ali uma diferença de história e de cultura, né? Uma tem pouco, outra tem mais. Se a gente não contar ainda, né, que algumas pessoas não falam, né, e também deve ser anglófona, tem Nova Scotia, né, que é Nova Escócia, né? Então talvez tenha uma outra imigração ali que teve de escoceses ali na região do Canadá, né? 1,45 bilhões de países que são dominados por ditadores, entendeu? Que não deixam aquela etnia viver ali no processo, né? Então ela não tem autonomia. Há pouco tempo atrás, os armênios, né? Teve até uma época que os turcos não gostam de falar, mas houve um problema sério, né, em relação à etnia, de tentar exterminar a etnia, né? Supostamente. Esses países poderiam ter autonomia, e a Armênia acabou de ser formada há pouco, e aí é um outro problema, se apresentou um problema, está acontecendo agora. A Armênia está tendo problema com o Azerbaijão, está tendo guerra por divisa. Porque eles são países novos, etnias, né, que não tinham antes, e qualquer pedaço de terra que eles conquistaram há longo tempo, eles não vão entregar tão facilmente. Então vai ter guerra ali, né, muito dura em cima. E com essa nova migração mundial, ainda mais com todos os problemas climáticos que a gente está tendo, problema de locomoção, né, e N outras coisas que a gente está tendo, né, no mundo, vai ter esse tipo de problema que você falou, entendeu? Vai ter gente que vai emigrar. Como não tem petróleo na Armênia, ninguém intervém, né? Exato, e fica lá E de deixa longe. se matar, né? Exato, e só faz lá uma nota de rodapé, fala, você tá rolando uma guerra em tal lugar, mas estão se lixando pra guerra. O povo tá Poxa, se que lascando triste, lá. né? Vamos orar pelo conflito na Armênia, né? Ajudar, ninguém Exato, ajuda, né? exato. Eu fui uma época aí para uma cidade do sul do Brasil, e eu fui pedir um copo de mate, sabe, mate que eu gosto, aquele geladinho e tal. Lá, Mate felino. Isso, mate felino. Aí a mulher falou assim, olhou para minha cara, olhou estranho. Aí eu olhei para a cara e disse, não, eu só quero um mate. Aí depois eu fui olhar, era um negócio inteiro feito por chineses. Então, eles eram imigrantes chineses que tinham pousado em Curitiba. E eu cheguei para ela assim, não, apontei, né, para o copo, falei assim, olha, eu quero isso aqui. Ela assim, tá. Aí eu falei assim, quanto? Eu fiz para ela e tal. Dentro do meu próprio país estava rolando isso. Tenho problema com isso? Não tenho. Mas o fato é, imigrações que fossem massivas, pegasse um bairro inteiro, uma cidade inteira. Tem alguns lugares do Brasil que falam que etnias estão pegando, fundaram cidades que não existiam antes, né? No sul do Brasil. O que uma nação precisa, né? A gente aprende isso, é um pilar da geografia. Uma nação precisa de povo, território, língua e religião. É isso que faz o povo. Você permite, a China é imensa, a China é muito grande, está entre os top 5 países maiores do mundo, né? Você pega lá, você permite, né, diferentes, não estou falando que eu sou a favor do que foi feito, tá? Estou explicando a lógica de quem tomou o poder lá. Se você permite, né, as diferentes grupos, né, que estão ali juntos, com o mesmo pensamento, você alimenta o sentimento de pertencimento, né? Assim, pô, eu não falo mandarim, eu falo cantonês. A minha religião não é o Estado, a minha religião é essa, o X, Y, né? Pô, o meu povo é aqui e tal, meus amigos, minha mãe, minha família. E o cara se sente ali, a lealdade dele tá naquele grupo, naquelas pessoas e não na nação maior, entendeu? Talvez, assim, o movimento tenha um coração bom no lugar certo, mas tem questões que são milenares, né? E tem que também saber como é que seria essa autonomia, como é que seria a relação com os demais países em cima de divisões. Por exemplo, a gente está falando agora, está acontecendo um problema agora no Afeganistão, luta de poder de ordem religiosa, né? Tem grupos diferentes que têm interesse ali em dominar o país. E o que é? Se você fosse dividir por regiões, será que todas as religiões ali, em gradações diferentes dessa religião principal, eles iam aceitar que as religiões que são mais amenas, né, que não seguem a risca toda a lei mais dura dessa religião, tivessem territórios, ou eles iam tentar invadir depois que fizesse divisão? Ó, vamos dividir aqui, mas aí ia ter briga entre as próprias etnias ali, ou próprias religiões e culturas, né? Porque eles não acham que é legítimo aquele povo ter, né, aquele território. E aí a gente entra em problemas muito mais profundos, né? Que aí o que talvez poderia ser? Vou até citar aqui, né, para a gente terminar de citar. A Grã-Bretanha é um dos casos, entendeu, típicos do que rolou, né? Até é engraçado que no texto eles falam, né? Na Grã-Bretanha, o pessoal de Gales odeia os britânicos, os escoceses odeiam os britânicos. Os Cornish, os irlandeses não têm, assim, eles prefeririam, né? Boa parte dos irlandeses, né? Que é mais a Irlanda, não a Irlanda do Sul, né? Mas a Irlanda do Norte aceita. O pessoal mais ao sul da Irlanda não gosta dos ingleses, mas todos eles são dominados pela Grã-Bretanha, que quem encabeça é a Inglaterra. Então você teria, assim,
Se fosse dividir Contra o todo meu mundo, gosto e uma hipocrisia do caramba, né? Os caras sentar lá em grupo de G20 aí discutir a democracia no mundo, né? Pô, dois plebiscitos seguidos que os escoceses disseram, né? Votaram em favor da separação e a Inglaterra não libera, né? Aí só, exato. E aí, aliás, tá aí, ó, eu diga. participo já do movimento Escócia Livre, procura aí, ajuda lá, fazer pressão aí, ó. Mas aí também tem outro adendo. Aí eles falaram assim, tem mais de 5 mil, e aí a gente entra numa questão que atravessa milênios, né? Em alguns casos, né? Porque tem povos indígenas de cada... Indígena a gente está falando não só da América do Sul, que muitas vezes remetem a índios, né? Mas indígenas são povos que são naturais e nativos daqueles lugares. No mundo, mais de 5 mil povos que não têm território delimitado, que não têm garantido. A gente está vendo aqui a luta que está tendo dentro do Brasil para ter os direitos de muitas dessas tribos terem direito ao seu território, né? Delas poderem ter autonomia. Então, vai desde aborígenes a indígenas internos aqui no Brasil, no Canadá, América do Norte, dentro da China tem etnias, a gente sabe muito que está tendo abuso com os uigures, né? Que é um povo etnicamente diferente, distinto ali. Imagina na Índia, com a multiplicidade de dialetos, povos, etnicidades, tanta gente diferente. Como é que seria para fragmentar a Índia, por exemplo, né? Que aí você É, entraria na questão religiosa, étnica. Então, você tem assim um padrão de coisas que, se você fosse seguir ao pé da letra do que é que compõe o povo, a Índia não teria que ser Índia, né? A Índia seria centenas ou milhares de países pequenos, né? Com dados menores, né? Dentro de um sim, país maior. e talvez seria muito mais saudável para todo mundo, né? A China, não posso estar falando uma besteira, mas eu acredito que futuramente a, a China vem ganhando relevância, né, com o tempo, não só no cenário mundial, né, como economicamente tudo. Vai chegar uma hora que talvez, né, eu posso estar errado, mas talvez seja cobrado ações mais democráticas da parte dela. E essa flexibilização, assim, entre aspas, talvez dê espaço para o povo se manifestar, né? Como você falou que as mulheres estão né, se mantendo uma postura firme ou não quero mais ser a dona de casa, a mãe, a reprodutora, né? Então talvez venha algum movimento nesse sentido. E inclusive até por pressão de fora, né? Eu achei um absurdo, né? Não sei se você acompanhou aí, né? A China forçou, né, as empresas de celulares ali, né, dos dois lados, né, tirar o aplicativo da Bíblia, né, porque senão não poderia entrar o celular no país, né? Só que agora é muito fácil. Uma das maiores empresas de celular hoje é a Xiaomi, né? Então o cara falou assim, ó, negativo. Você vai fechar as portas aí para mim, aqui não vai vender Xiaomi também mais não. E eles vão perder um mercado gigantesco, uma fatia grande, né? Porque isso aí é um movimento extremamente antidemocrático, né? Você está tirando a liberdade religiosa das pessoas, né? Independente de qual orientação seja ela, né? Então, se tiver esse tipo de pressão, assim, talvez a China aí se adapte, né, aos padrões ocidentais de democracia e acabe dando espaço para esses movimentos populares, né, das pessoas realmente terem voz aí, se distinguirem, né, porque ao contrário, né, de alguns estados do sul do Brasil aqui, né, lá tem motivo para separar, né, o pessoal tá até idioma diferente né. Que essa linha tênue está sendo, como você disse agora, testada. Porque até que ponto a China vai querer ser globalizada e ela vai querer ser nacional ao mesmo tempo? É difícil você ter uma balança exata, né? E aí, quando você tem essa balança, se a gente pensar no conceito que eles falam, né, de redividir todas as terras, né, redividir terras que são etnicamente ou povos que têm ligação com aquela terra, estão há muito tempo ali, tem língua, tem cultura diferente, religião, né? Se a gente pensar nessa lógica, o problema é o seguinte, está tirando talvez o fator recurso natural do processo todo também. Vai ter disputa, entendeu? Tem disputas atuais por território que talvez a arrecadação, não sei onde é que eu li isso, aí talvez alguém possa olhar no Google e confirmar isso, mas a Catalunha é um dos centros maiores de arrecadação da Espanha. Tem muita gente com grana que arrecada ali. E aí o que acontece? Se a Espanha deixasse a Catalunha se libertar, ia perder uma grande fonte de grana, né? Que abastece o resto do país. Será que, se os Estados Unidos aceitasse se dividir, o governo federal ia topar tirar a região do Vale do Silício, né, da Bay Area, né, num canto, e de Nova York de outro? Será que ele ia aceitar E os belts, tranquilamente né? isso? Green Belt, Exato. Corn Belt, né? Ia ser tenso, né? E você pegou só o aspecto político-econômico da Espanha e Catalunha, né? Se você for, tem outras coisas, né, mais importantes, né? Por exemplo, se fosse dividido, né? Por exemplo, a seleção da Catalunha, a Espanha não teria título mundial de futebol, porque os craques lá é catalão, né?
Os craques a gente sabe. Eu acho que aconteceu um erro, sabe? Eles foram tentar oferecer para o Messi se naturalizar espanhol, ele não aceitou, mas se fosse catalão, acho que ele aceitava, hein? Aceitava ali, ó, vixe, só os fera, né, velho? Iniesta, Oh. Jordi Alba, né? Os caras até no biotipo ali, né? Os craques é catalão, velho. Em última instância, imagina você, teve problema na época de colonização, dividiram errado, o rio passava no meio e eles deixaram o rio para uma etnia e outra etnia ficou sem o rio. Considerando que ficou para a etnia, né? Eles fizeram extrativismo, usaram bastante recurso natural. O que sobrou, até hoje tem problema tribal dentro da África, né? De disputa de território, porque aquela fonte de algum tipo de recurso, de água e tal, ela está para um lado que não era para estar ali, era de outra tribo antes, né? É uma disputa lá de trás. E aí o que acontece? Vai redividir, beleza, agora autonomia tal. Mas aí se cair, descobrir um minério bom em certa região, descobrir olha, a fonte tal saiu ali, será que não vão querer anexar de novo? Voltar tudo a mesma coisa, entendeu? Do passado, disputar de novo o território, seja porque não tem espaço suficiente para colocar, para ter gente morando, né, de moradia, seja porque os recursos estão escassos num lugar e vai ter muito ali do lado daquilo ali, né? E aí pode voltar tudo. Então, o conceito, o coração das pessoas está bom nesse conceito ali. É muita coisa interessante, mas tem muito lapso, né, para conseguir chegar nesse ponto de conseguir fragmentar as nações, né? Passar da era do nacionalismo, né, que a gente está falando que é o nacionalismo da época que alimentou as grandes guerras mundiais, né? Mas então é isso aí, rapaziada, né? Obrigado por acompanhar a gente até o final. Deixa aquele joinha para valorizar o trabalho. Se possível, se inscreva. Se você é novo, seja bem-vindo, né? E tamo junto. Até a semana que vem.